Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Casale IT. No vídeo de hoje você aprenderá como criar um artigo ou gerar conteúdo usando a inteligência artificial Ollama rodando em nossa máquina local. E aqui eu tenho um exemplo de um artigo que eu gerei com ela para inteligência artificial. Então vamos ver qual que é o processo para fazer essa automação. Aqui eu estou então no meu Orange Pi 5, que é onde eu tenho instalado o meu Ollama, conforme eu fiz nos vídeos anteriores. E a ideia aqui é começar a utilizar scripts em Python para começar a fazer uso, automatizar alguns processos na nossa aplicação, para utilizarmos o Ollama de um modo automático, seja para gerar conteúdos, para mídias sociais, para blog ou para qualquer coisa no trabalho mesmo. E para fazer isso nós teremos que suprir algumas dependências. A primeira, obviamente, é o Python. Então tenha certeza de ter o Python instalado na sua máquina local. Se você tiver no Windows, basta acessar python.org e clicar em Downloads. Para o Windows é muito simples, é só clicar aqui. Muito provavelmente no Linux você já terá essa versão, mas caso não tenha, basta seguir as instruções contidas aqui, baixar a versão correta. Nós precisaremos também de um modo de comunicar facilmente com o Ollama. Então, na verdade o Python, como nós dizemos anteriormente, o Ollama ele é uma API REST, então você poderia fazer manualmente uma chamada REST. Mas existe um projeto bem legal aqui, que é esse que está no GitHub, Ollama Python, que é uma biblioteca que facilita muito a nossa vida. Então a instalação dele se dá por esse comando, pip install Ollama, e aí você importa essa biblioteca e faz essa chamada aqui de modo bastante intuitivo. Então você fala ollama.chat, qual o modelo que você vai utilizar, no caso aqui Llama 3, e a mensagem que você quer enviar para ele, que no caso why the sky blue, né, porque o céu é azul, e depois ele já retorna a resposta para você. Você também pode fazer essa chamada por stream, e dá para fazer muitas opções aqui, você pode ver com detalhes a documentação. E um terceiro biblioteca que é opcional, mas que eu vou usar aqui também, é essa Python Slugify, que ela vai simplesmente converter o título do artigo no modo simples para visualização. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui os meus arquivos, deixa eu limpar a tela. Então, se eu der um ls, repare que o arquivo que ele gerou, ele foi convertido o título de texto normal para esse formato mais fácil para gravar um arquivo, substituindo aí pontos por traços. Então essa biblioteca é opcional, mas eu estarei usando no meu script. Também instalação muito simples com esse pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. Então Python install Python Slugify e você vai ter tudo funcionando. Então se a gente voltar aqui, eu estou conectado remoto no meu Orange Pi através do SSH, mas se você estiver rodando local, não importa. Esse arquivo é importante rodar onde a máquina está rodando. Caso contrário, você vai precisar configurar a referência externa para saber exatamente onde estão os diretórios. O servidor do Ollama, no caso. E aí, aqui para verificar que está tudo funcionando, no caso, se eu digitar Python 3 espaço traço version, digitar Enter, para que eu tenho aqui Python 3.9, que é o que nós precisamos, você pode confirmar mesmo. No meu caso aqui ele usa pip3, então eu tentaria usar esse aqui primeiro. Se você der pip3 version, você repara que ele também retornou.
Então, para fazer aquelas instalações, basta você digitar pip3 install Olama, por exemplo. E aí ele vai fazer a instalação. No meu caso aqui já está instalado. Caso esse pip3 esteja disponível, talvez, dependendo da configuração, a versão, ele vai instalar somente como pip. Então você pode instalar como pip. E aí, feito isso, você já tem todas as dependências. O script que eu criei, ele é interativo. Então quando você executa pela linha de comando, ele vai perguntar qual o título do artigo que você quer. E a partir dali ele vai gerar um título viral para um blog, e depois com esse título ele vai fazer outro chamado ao ChatGPT, ao Olama, e aí ele vai gerar o artigo propriamente dito. Então eu tenho esse aqui script que eu criei, que ele é bastante simples, repara que ele tem poucas linhas, e aqui o código dele basicamente eu faço o import do Olama, depois eu importo esse Slugify, que vai gerar o nome do arquivo para nós. Aí tem aqui só uma exibição, né? Um print, só para exibir na tela. Então, aqui, gerar artigos. Aí eu tenho outro print falando qual o tema do artigo. E aqui eu faço um input. Então eu vou pedir a entrada do usuário, que seria você digitar sobre o que você quer falar no artigo. Então você nem precisa falar o título, deixa que ele vai gerar. Você só vai falar o tópico de seu interesse. E ele vai marcar aqui como categoria. Aí o código tem duas partes, né? Gerar o título do artigo e depois o conteúdo. Então, para gerar o título, tem alguns prints somente para log, né? Tá falando obtém do título do artigo, qual você digitou. E aí ele faz aquela chamada exatamente como está na documentação do GitHub do Olama. Então eu criei essa resposta aqui de objeto de resposta, response título. E aí eu falo lama.chat, o model que eu estou utilizando, aqui eu vou utilizar o Llama 3, que eu instalei anteriormente, mas aí você pode testar diferentes modelos, ver qual que se adequa melhor para as suas necessidades. E aqui na mensagem você passa essa array com um objeto dentro, no role user, que é padrão, e o content vai ser o que você está procurando. Então aqui eu estou usando esse format para criar uma string formatada, utilizando a categoria, né, o tema do artigo, e essa vai ser a minha instrução que eu vou mandar para o Llama 3. Então eu falei, escreva um título viral para um artigo de blog sobre, aqui eu vou substituir com o meu tema, minha categoria, e aqui ainda eu dou algumas instruções, retorne apenas o conteúdo do título em português do Brasil. Então, aqui também você vai precisar fazer testes para adequar a sua pesquisa ao que atenda aos seus objetivos. Eu incluí esse retorno apenas o conteúdo do título, porque às vezes é muito comum ele falar, adicionar outras coisas não referentes ao título, como aqui está o seu título é... Então, eu sou bem específico e falo, eu quero só o conteúdo do título, então ele só vai me retornar o título. Feito isso, aqui eu só faço um print, né, retornando o título retornado pela AI, aí eu imprimo o que ele retornou, que vai estar dentro desse objeto, né, response título, e vai estar em message content. Então aqui dentro dessa estrutura nós temos o título, tanto que eu pego ele aqui e imprimo o título na tela. Feito isso, nós temos o título gerado pela AI, então nós vamos fazer uma segunda chamada para o Llama 3, mas agora para gerar o artigo do blog. Então, mesma estrutura, só que aqui eu vou pegar um objeto response artigo, faço o Llama chat, módulo Llama 3, e passo a mesma mensagem, só que agora eu escrevi aqui de um modelo diferente. Falei, escreva um artigo para um blog com o título, e aí aqui o título, né, que eu passo, que ele mesmo gerou anteriormente, e eu segui o mesmo padrão, retorne apenas o conteúdo do artigo, em português do Brasil. Feito isso, quando ele retornar, eu imprimo aqui o artigo retornado pela inteligência artificial. Aí eu vou gerar o nome
para o arquivo. Então aqui eu uso aquele Slugify, que é opcional, passando o título. Então, ele vai gerar um nome mais adequado e eu adiciono o prefixo, né, extensão .txt no arquivo, porque eu vou somente armazenar num arquivo de texto. E aí eu escrevo aqui, escrevendo o conteúdo do artigo no arquivo tal, então vai passar o nome, e para gravar o conteúdo no arquivo de texto, muito simples, você pode fazer o F, que seria o nosso objeto de arquivo, né? Faz o open, passando o nome do arquivo, esse A, que é modo de escrita, ele vai adicionar o conteúdo ali. Aqui ele está gravando um diretório local, então nesse open, se você quiser gravar em diferentes arquivos, você pode montar aqui a URL, o path, né? Então, abrindo o arquivo, ou criando, caso ele não exista, aí você faz o fwrite, pegando o conteúdo do artigo, que vai estar em response artigo, message content. Então ele vai gravar, escrever esse conteúdo, né, para o artigo, para o arquivo de texto. E depois você chama o f.close para ele fechar o arquivo e um print para finalizar. Então, o processo bastante simples, como você pode reparar. E isso aqui ele é um início para automações, né? Aqui eu estou gravando no arquivo de texto, mas nada impede que você grave num banco de dados ou publique diretamente num blog, num WordPress, ou crie outras coisas para mídias sociais. Então é um primeiro passo aqui de obter a informação, o conteúdo. E aí a partir daqui, que eu até recomendo armazenar esses valores, você pode ter outros scripts para consumir esses conteúdos e fazer outras operações com ele. E feito isso, então, se eu sair desse arquivo, nós podemos executá-lo e ver ele funcionando. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, para executá-lo, eu vou chamar aqui Python 3 e o nome do arquivo. Então, no meu caso, eu chamei ele de gerar arquivos.py, extensão do Python. Pressiona Enter, ele vai exibir aqui, gerar artigos, qual o tema do artigo. Então aqui você vai escrever o que você quer falar. No meu caso aqui eu posso falar sobre talvez finanças. Pressiono Enter e aí ele vai começar aqui a fazer o processamento. Esse processo ele vai demorar de acordo com o poder de processamento do seu computador. Essa primeira parte ela é mais rápida, porque é só um título, mas a segunda normalmente ela vai demorar um pouquinho mais. Tanto que se eu abrir um outro PowerShell aqui e conectar novamente no meu Orange Pi, você pode analisar o processamento dela. Aqui eu tenho esse rate top. Então se eu colocar aqui, dá para fazer os dois em paralelo. Você pode observar que ele tem 8 cores, não sei o motivo exato, mas ele está usando somente esses 4 cores para o processamento. Repare que ele está elevando tudo a 100% praticamente, com uso de memória até que baixo, e a temperatura vai aumentando pouco a pouco. Aqui, olha só, ele já gerou o título, então, título retornado pela AI. Descubra o segredo das pessoas ricas, como gerenciar as finanças para viver sem estresse. Então, repare que ele criou exatamente o título para um artigo, conforme eu mencionei. Eu pedi para ele criar um artigo um pouco viral. Então, repare que ele criou realmente um artigo bem chamativo, um título. E agora ele vai usar esse título para gerar o arquivo e armazenar no arquivo de texto. Então, essa parte ela
vai demorar um pouquinho mais. Podemos ver aqui, o processamento segue, a temperatura já foi para 72 graus, então ter certeza de que seu computador tem um bom sistema de ventilação, pois ele será extremamente estressado. E como esse passo pode demorar um pouquinho, eu vou aguardar que ele finalizar e aí eu retorno para nós vermos o resultado final. Voltando aqui após alguns minutos, então repare que agora o processador já não está quase em uso, e aí ele retornou aqui escrevendo o conteúdo do artigo. Então repare que aquele Slugify nós usamos anteriormente criou esse nome de arquivo para nós. Descubra segredos de pessoas ricas, como gerenciar as finanças para viver sem estresse. Então agora eu posso aumentar essa tela novamente. Deixa eu limpar aqui. Se eu der um ls.l para listar os arquivos, então o meu código, meu novo artigo foi gerado aqui. No meu caso eu vou usar o comando more e o nome do arquivo para nós visualizarmos o conteúdo dele. E repare que nós temos aqui então o nosso artigo. Descubra o segredo, que nunca sonhou a possibilidade de ver estresse financeiro. Então ele tem aqui todo o conteúdo que já poderia ser utilizado para um artigo ou qualquer outra coisa. Aqui ele criou meio em formato de top 10, né? Repara que tem 5 capítulos. E então isso aí é o tipo de coisa que vai depender de você testar a plataforma para fazer a pergunta correta para sua necessidade. Mas o processo ele está aqui. O arquivo então ele foi gerado totalmente em português. Eu não li ele todo, mas ele aparentemente está com um português bem correto. Eu recomendaria sempre fazer uma revisão desse tipo de conteúdo, se possível, menos que você faça algo muito automatizado, porque essas inteligências artificiais ainda estão aprendendo em fase não extremamente avançada e elas podem cometer erros, mas com isso você consegue já automatizar muitas coisas, te ajudar muito no dia a dia. Então, pelo vídeo de hoje é isso, ensinar esse modo geral como automatizar esses scripts, e aí depois eu vejo outros vídeos com outras opções, outras automações que nós podemos fazer. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa iniciar aí a geração dos seus próprios conteúdos, e te vejo então no próximo vídeo. Até lá!